Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha aqui, Manuel Pereira, canal Sertão Ciências, divulgando a ciência aqui pelo nosso Nordeste brasileiro maravilhoso. Falando em maravilhoso, hoje eu tô com uma figura, por que não maravilhosa? Porque é físico, canta, dança, é uma figura fantástica e, acima de tudo, ensina a física de uma forma assim maravilhosa. Com vocês, Alexandre Barbosa Rodrigues, ou simplesmente Ale, o Afrofísico. Ale, muito bem-vindo ao nosso Sertão Ciências. Muito obrigado, meu querido. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Bora nessa. Ale, me conta um pouco da tua história, né? Como é que você chega pela física, não é? Como é que a sua formação antes de se transformar no afrofísico? Pois é, na verdade, eu comecei minha trajetória acadêmica na engenharia elétrica. Meu primeiro vestibular eu passei para engenharia elétrica. Eu sou goiano, né? Mas estudei na Universidade de Brasília. E aí eu comecei nesse envolvimento das exatas, né? A partir do curso de engenharia elétrica. E aí, no decorrer do curso, lá para o quinto semestre, eu comecei a ter essa crise existencial de será que eu gosto dessa ciência aplicada? E aí eu comecei a amar a ciência pura, né, de ser a natureza por si só, sem querer aproveitar desses fenômenos para gerar energia, como a engenharia, por exemplo, propõe. Então, eu queria estudar a física, e aí fui me apaixonando por física, entrei no curso de física. Aí, quando eu me formei em física, me envolvi com o ensino de física, né? E aí fazendo pesquisa na área da educação, conheci a ludicidade, né, essa área de pesquisa da ludicidade, do lúdico, das atividades lúdicas. E aí fui também me envolvendo na pesquisa no doutorado no âmbito da divulgação científica. E aí, nesse contexto da minha vida também surgiu o afrofísico, muito pela minha vontade de ensinar, porque eu sou servidor e trabalho como técnico, né? Então, meu primeiro cargo foi técnico, é ainda o meu cargo principal como técnico. E aí, sendo técnico em assuntos educacionais, eu não dou aula, né? Então, sentia falta de dar aula e falar para o público as coisas de física que estavam guardadas. E aí, eu decidi começar a gravar vídeos na internet. E aí, foi crescendo nesse contexto. Assim que eu cheguei na internet. Vou chegar daqui a pouco, a gente vai falar sobre o afrofísico, mas como é que você chega aí em Salvador, cara? Em Salvador. Em Você é Salvador... goiano, né? Isso. Olha só, eu, em 2016, me formei em física. E aí, em 2012, na verdade, eu vim no congresso em Salvador. Então, eu gostei muito de Salvador em 2012, quando eu vim nesse congresso. E desde então, eu tinha esse desejo, né? Vim para Salvador. Mas era algo que eu não viria para cá se não fosse já bem estruturado, com um emprego, ou, enfim, fazendo pelo menos um mestrado, alguma coisa. E aí, na época, eu estava na graduação ainda, e eu tinha uma viagem de viagem, porque eu queria fazer uma pesquisa em física da dança. Então, eu falei assim, eu quero estudar a física da dança. E aí eu cheguei a fazer um pré-projeto, na época, de mestrado nessa ideia de arte e educação, e algo assim, que aí foi... Eu não passei no mestrado, aqui na UFBA, quando eu tentei, lá de Brasília. E aí eu tentei o concurso da UFBA para técnico. Então, no concurso da UFBA eu passei, né? Aí foi assim que eu vim para Salvador, devido ao concurso da UFBA, para técnico em assuntos educacionais. Então, eu lá de Brasília, comecei a estudar para ele. Então, eu tentei duas possibilidades de vir para cá. Uma era pelo mestrado, né? Que eu não passei, mandei o pré-projeto, não passei. Aí tinha essa do concurso, que deu certo. Aí eu passei para técnico em assuntos educacionais. E eu ainda tinha passado para matemática no SISU também. E aí eu vim, só que eu não queria... Para eu fazer um segundo curso, não era algo assim tão vantajoso. Então, eu preferi aguardar o concurso mesmo. Aí vim pelo concurso. Então, foi assim que eu chego em Salvador.
para assumir o meu cargo de técnico em assuntos educacionais, a priori no Instituto de Química. Eu atuei lá 4 anos. E aí você passa no doutorado, né, no programa de pós-graduação Ensino, Filosofia e História das Ciências, e você começa a desenvolver um trabalho que é o afrofísico. Como é que você teve essa ideia e como que você foi desenvolvendo esse trabalho? Então, eu cheguei, aí eu estudei na pandemia, 2020, decidi criar o canal mesmo, assim, botar o plano em ação, né? Mas, assim, eu já tinha uma ideia de um canal desde, sei lá, 2014, que eu já pensava em criar algo, a priori, no YouTube, né? Mas nunca conseguia, não sabia nada de edição, né? Daí, em 2020 mesmo, eu decidi falar, né? Para criar um projeto. Cheguei à conclusão de que o projeto não ia surgir se eu não desse o primeiro passo. Então, fui atrás assim, de criar uma logo, né? Eu comprei materiais, né? Câmera e tal, pesquisei. Adentrei um pouco na Universidade da Edição, aprendi a editar um pouquinho, e aí criei o canal Afrofísico no YouTube. Isso foi em setembro de 2020. Então, eu ficava postando, assim, no YouTube. Não tinha muito alcance, né? Claro, YouTube, quando você começa, não tem muito alcance. Mas eu tava legal, eu gostava, assim, ele foi importante, né? Só que aí eu postei um semestre inteiro, assim, no YouTube. Aí entrei de férias e meio que cansei. Aí quando eu cansei de ficar postando no YouTube, entrei numa certa crise no começo de 2021. E aí foi quando uma amiga falou, posta no TikTok, que tem um alcance maior. Isso já estava começando os rios, né? Assim, já estava começando essa estrutura mais de um minuto mesmo. Aí eu entrei no TikTok e realmente foi um alcance maior já no primeiro vídeo. E aí eu fui empolgando, né? Aí no TikTok fui crescendo. Eu lembro que um vídeo que eu postei já deu 4.000 curtidas. Aí na época eu fiquei, nossa, 4.000 curtidas. Nossa. E aí deu várias visualizações, né? Você lembra qual foi o tema que você falou desse vídeo que deu essa bombada? Era 3 LGBTs na ciência. Eu comecei o canal nas redes, né? Falando muito disso, né? Representatividade. Eu comecei assim. Só que LGBT, assim, no início eu falava de LGBTs na ciência e tal. Aí, depois eu me cansei assim, de ficar falando de representatividade ou citando cientistas. Acho importante, mas eu não estava muito feliz fazendo isso. Daí eu comecei a sentir necessidade de falar de física. Aí um grande marco para mim foi um vídeo que era físico negros e rock and roll, né? Físicos negros e rock and roll. Então, aí que eu falo da origem negra do rock, e a partir disso falo do blues, da guitarra elétrica, e aí que é feita de cordas magnetizadas, um material magnetizado. Então, esse foi o primeiro vídeo que, para mim, eu consegui unir essa questão do afrofísico mesmo, como essa ideia política que eu tenho, e essa defesa política, né, com conteúdos de física, e tudo isso atrelado a um conteúdo que fala de música, né, de rock and roll. Então, foi para mim um marco, assim. É um vídeo que nem teve muita... Teve uma repercussão no TikTok, né? O pessoal gostou muito. Para mim, uma repercussão já na época. Mas comparado com hoje em dia, não foi tanta repercussão como um vídeo meu atual poderia dar. Mas para mim foi um marco. Aí, da partir daí, eu comecei a gravar muito vídeo só falando de física. Comecei a ser muito conteudista, assim. Eu defendo muito os conteúdos. Eu gosto muito de ensinar conteúdo, né? Assim, de física, falar de física sempre. É isso que a gente vê, porque quem acompanha seu canal, eu sou seu fã de algum tempo, né? Já curte através do meu Sertão Ciência, compartilho, adoro. E você consegue traduzir a física
até mesmo as coisas que são mais conteúdos assim mais difíceis, vamos dizer assim, de uma forma bem didática e, acima de tudo, relacionando com o contexto, com o cotidiano. A exemplo disso, você pega, por exemplo, a bolacha creme crack e fala sobre massa. Você pega ali um café, um simples fazer de um café, e vai explicar sobre calor. Como é que vem essa inspiração, cara? Olha, eu sinceramente, não sei, realmente elas surgem no meu dia a dia. Eu confesso que eu não sou um criador muito organizado, né? Eu deveria ser mais, esse ano eu quero ser mais. Assim, planejar mais meus vídeos, mas eu gosto que o que eu cresci, né? Eu cheguei onde eu cheguei. Muito na espontaneidade. Então, tipo, eu acordava de manhã, aí falo, pô, tô acordando, então como físicos acordam. Então eu ali acordando, eu fazia um vídeo assim, já eu acordando mesmo e brincando, né? Com a situação, escovando os dentes, aí ao apertar a pasta, já o princípio de Pascal, não sei o quê. Então, a pressão da pasta de dente. Essas ideias vão surgindo. Confesso que tem dias que não tenho ideia nenhuma, mas tem dias que eu acordo com aquela ideia. E uma coisa que eu gosto também é de ver como o vídeo vai ficar, porque às vezes sai na minha cabeça esse vídeo, mas depois, na prática, eu falo, nossa, eu consegui chegar no efeito que eu queria, ou então às vezes não cheguei como eu queria. Então, as ideias em si surgem no meu dia a dia, como você falou, o café, então a hora que eu vou fazer café. E aí eu também, hoje em dia, né, como eu já fiz muitos vídeos, eu sei que algumas ideias dão certo, como a do café, né, que meio que ficou tradição do canal, né? Ou o ventilador, né, o papo aleatório com astrofísico, muita gente gosta de rodar e sortear o tempo, mas que tudo isso surgiu eu testando, assim, tem um ventilador quebrado, eu vou botar temas aqui e rodar. Então, isso. Tenho ideias mais organizadas, que às vezes eu paro e penso, acho que esse ano eu preciso ter reuniões comigo mesmo, né? Como eu sou toda a equipe. Então, me reunir e ter quadros mais definidos, tentar ter isso. Tem algumas ideias de ir para a rua, mesmo física na cidade, né? Mostrar o metrô, o elevador Lacerda, andar mais por Salvador, talvez no carnaval, fazer alguma coisa também. Interessante, entrevistar pessoas aleatórias na rua. Me diga uma coisa, hoje você tem quantos seguidores no TikTok e no Instagram? Hoje eu tenho 105 mil, acho, no TikTok, seguidores, né? E no Instagram estou com uns 35 mil, quase 36 mil. Isso é importantíssimo porque você fala atrela dois assuntos, que é a questão da ciência física, né? E o afrocentrismo, porque aí você coloca você enquanto afrodescendente, negro, né? Ensinando física e pautando também sobre as questões de raça. Como é que essa junção, no caso, ela vai refletir para as pessoas que te seguem? Você já tem algum feedback a respeito disso? Com certeza. Eu vejo nas pessoas que eu encontro na rua, muitas pessoas me cumprimentam na rua. Essas pessoas que me cumprimentam, elas às vezes elogiam e são pessoas que diversas, sabe? E geralmente estão sempre no contexto político. Quando eu estava na posse do Lula em Brasília, foi um momento assim, que eu encontrei muitas pessoas diversas, tá? Pessoas LGBTs. Então vai muito do contexto onde eu estou num ambiente mais político, né? Então a galera mais do movimento social, é provável que me reconheçam. Então eu vejo que dos meus seguidores eu atraio, né? Muita gente assim do movimento social, pessoas negras, LGBTs. Aí, pessoas que nem são da área de física, que muita gente comenta, fala, eu sou do direito e adoro seu canal, sou da sua administração, tipo, outras coisas. Então são diversas, mas eu vejo que alguns ambientes como universidade, né? Ali eu percebo que as pessoas me reconhecem mais. E o âmbito da física mesmo, fico muito feliz que pessoas da própria física, muitos estudantes de física,
e professores de física, né? Como você mesmo. Verdade. Eu sempre estou, como eu disse, compartilhando aí seus vídeos, né? Eles são, como eu disse, repito aqui, são didáticos e fantásticos. Agora, com certeza, infelizmente, assim, nesse mundo de haters, ódio e tal, muito provavelmente alguma coisa negativa chegou a você. Como é que você trata disso? Já chegaram coisas negativas, é mais no TikTok assim, do que no Instagram, né? No TikTok, como as pessoas, sei lá, são mais novas, não sei, aparecem pessoas mais, parecem mais haters, né? Mas, assim, a maioria dos meus haters nunca foi falando do meu conteúdo em si, ou questionando. Poucas vezes eram assim, questionando o que eu estava falando. Questionar por questionar. Eu digo, não é que questionar, podem questionar, mas é questionar por questionar. E o que mais tinha eram pessoas reclamando do meu jeito de falar, né? Da minha voz, coisas assim, mais preconceituosas. Eu sempre lidei respondia mesmo essas pessoas. Criava vídeos respondendo e sempre ensinando física ali no meio. Então eu gostava até, né? Ali no deboche eu conseguia ensinar e viralizar alguns vídeos em cima. Geralmente a pessoa até apagava o comentário, né? Depois. Mas eu fui lidando assim. Hoje em dia até que eu não recebo tanto hate. Parou assim, Mari, sabe? Parou, Mari. Que bom, maravilha. No caso, você já teve ou tem alguma proposta de ampliar esse seu canal para o YouTube ou então para algo mais físico? Tenho vontade de escrever livros, né? Tenho propostas assim, de divulgar por meio da escrita, que eu gosto muito de escrever. E também ir para o YouTube, né? Fazer vídeos longos, talvez, mas não sei também. Na internet hoje em dia também tá dando para fazer vídeos longos, né? Sim, sim. Instagram, mas por enquanto eu não estou tendo tempo. Preciso terminar meu doutorado para eu ir fazer vídeos longos, sabe? Sentar para editar. Preciso ter tempo. Enquanto eu tiver 2 empregos, né? Professor técnico e doutorado, eu estou conseguindo levar o Afrofísico assim, como é algo que diariamente eu penso, né? Em gravar vídeo e tal. Ainda está meio desorganizado. Mas estou feliz que foi crescendo assim. Então, eu ano passado cresci no Instagram e hoje em dia no Instagram tá cômodo, assim. Geralmente o que eu posto dá bastante curtida, isso que eu queria desde o início. Pessoas comentando, vendo, né? Então, antes era difícil, tinha vídeo que não ia pra frente de jeito nenhum. Agora, a maioria dos vídeos sempre que eu posto, tá lá a pessoa. Então, às vezes eu passo o dia sem postar, entro naquela pequena crise, né? Que eu também não gosto de ficar me forçando. Sim. A nada, mas às vezes dá uma pequena ânsia. E de repente eu posto algum vídeo e vejo que as pessoas estão lá, né? Do mesmo jeito, comentando, e conforme eu vou, minha vida vai. Eu gosto do ponto que eu cheguei, porque eu não falo só de física, né? Eu falo do concurso público para professor de física. Então, não saio do nicho, né, da física, porque as pessoas estão vendo como também a carreira de uma pessoa que é do âmbito da física e como que a gente faz para chegar a ser professor universitário. Então, que é o momento que eu estou da minha vida, de terminar doutorado e tudo mais. Então, eu vou mostrando isso. E agora, por exemplo, vou fazer 2 concursos. Então, provavelmente vai surgir muito vídeo daí, entendeu? Porque quando eu fiz o concurso da UNEB, foi o momento que eu postei mais vídeos. Eu estava estudando muito para a UNEB. Então, tanto vídeos de física mesmo, então eu estudei muita termodinâmica. Então, tem muito dessa época conversando com a geladeira. Porque tudo que eu estudava, eu vinha ideias. Então, as ideias, quando elas surgem, como você perguntou, do meu estudo. Então, às vezes, eu estou estudando coisas e dá vontade de falar. Então, às vezes, semestre passado, dei aula de mecânica. Então, eu fiz muito vídeo disso, né? Conservação de momento linear,
Resolvendo questões. Conservação de momento angular também. Então, acabei falando muito dessas coisas no semestre passado, porque eu estava envolvido com isso. E aí gravei vídeos no laboratório também. Conservação do momento angular com rotação. Conservação de energia com rotação. Enfim, aí fui falando essas coisas porque eu estou estudando isso. E agora, como eu vou estudar para 2 outros concursos, eu provavelmente vai surgir coisas daí também. Então, eu estou falando do processo em si, né? Prova escrita, prova didática, memorial, como é que se constrói, quanto também para falar da física do que eu estou estudando naquele momento. Vamos aguardar ansiosamente por estes vídeos aí, com certeza. Ale, meu caro, muito obrigado por essa conversa, não é? E deixa aqui um espaço para você dar um recado. E eu digo assim, que recado você pode passar para aquelas pessoas que querem fazer um canal, falar sobre ciência, falar sobre sua raça, seu jeito, ou falar do seu jeito? Importante começar, né? Todo mundo começa com 0 seguidores. Eu comecei no TikTok com 0 seguidores, então estimulo pessoas a começarem seus projetos, não ter vergonha, né? Porque às vezes a vergonha nos prende. E falar nossa verdade a partir da ciência que a gente acredita. Defender também que algumas pessoas foram caladas ao longo da história. Então, se você puder humanizar, né, a ciência, importantíssimo, importante, né, na divulgação científica, assim, para quem pretende criar um canal nesse âmbito da divulgação científica, precisa pensar nessa questão de humanizar a ciência, porque por muito tempo nos afastaram, né, das humanidades. E, na verdade, nós somos por a humanidade, né? Então, não faz sentido. Então, humanizar os temas, pensar na linguagem, organizar, né? Para a gente pensar também nessa pessoa que está nos assistindo. E também na importância da informação, né? Para ter cuidado para não cair em fake news, né? E não divulgar pseudociências. Com certeza. É um trabalho que tem que estar pensado, né? E ele precisa de intencionalidade. Então, a dica é tenha intenção, né? Para que a sua divulgação científica ela seja importante para cada pessoa que está te ouvindo. Com certeza. Vamos nos descolonizar e nos africanizar cada vez mais. Alexandre, muito obrigado. Sertão Ciência aqui é aberto para você. Quando quiser, pode voltar, falar dos seus trabalhos, projetos. A casa é sua. Galera, muito obrigado mais uma vez. Aqui o Manuel Pereira do Sertão Ciências. Até um próximo programa. Grande abraço. Até mais.